nos chamou para ministrar a palavra do Senhor hoje, nesta manhã, aqui neste lugar. Louvado seja Deus. E o Salmo 71, versículo 20, irmãos, versículo 20, louvado seja Deus. Glórias a Deus. 71, 20, isso, tá? Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Renê, o pastor, seu esposo. Deus abençoe cada um dos irmãos de uma forma especial. Todos encontraram, irmãos? Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Eu queria que os irmãos lessem comigo numa só voz, as irmãs, para nós podermos entender melhor. Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. Porque me tens feito ver muitos males e angústia, me darás ainda a vida e me tirarás do abismo da terra. Amém, irmã. Até aqui. Podem sentar. Glórias a Deus. Irmãs, o salmista aqui, ele está, depois de muitas experiências com Deus, o salmista, a qual desde quando se entendeu por gente, ele vai falar no capítulo, do versículo 1 em diante, e desde quando ele se entendeu por gente, já adorava a Deus, já servia a Deus. Ele aqui já está com uma idade avançada, já é um homem maduro, é um homem com muita experiência, mas ele está passando aqui por luta, está passando aqui por tribulações. E muitas das vezes, irmãos amados, muitas indagações vêm sobre a mente do crente, do cristão. Uma delas é, por que que o cristão, mesmo depois dele aceitar Jesus, ainda tem muitas tribulações, ainda tem muitas lutas? Essa indagação. E às vezes ele acaba até duvidando do amor de Deus. Será que Deus não me ama? Por que eu estou passando por essas provas? Por que eu estou passando por essas pelejas? Será que Deus não me ama? Mas na verdade, irmãos amados, Deus ama sim. Deus ama. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, a primeira coisa que nós entendemos é que o salmista diz, olha o que o salmista escreveu, que tu que me tem feito ver muitas angústias e muitos males. A primeira coisa, irmãos, se chama permissão de Deus. Tudo que nós passamos nas nossas vidas, nós que estamos debaixo da potente mão de Deus, é a permissão de Deus. E isso aconteceu com Jó. O que aconteceu com Jó só aconteceu porque o Senhor permitiu. Então, se o Senhor permitiu, irmãos amados, Ele está no controle de tudo. O que nós temos que fazer é confiar. O que nós temos que fazer é ficar tranquilo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos amados, essas angústias, essas provas, essas lutas, às vezes é uma perda de um filho, às vezes é a morte que entrou dentro da nossa casa, às vezes é a enfermidade, às vezes é a afronta, como disse a irmã, alguém nos afrontando para ver a nossa reação, Meus amados irmãos, mas em primeiro lugar é permissão de Deus. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem para a fornalha ardente. Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões. Louvado seja Deus. Deus permitiu que José fosse açoitado, fosse vendido, os seus irmãos tivessem inveja dele e fosse levado para o Egito. E lá na casa de Potifar, do oficial do faraó, e fosse caluniado pela sua esposa, e ali fosse para a prisão. E Deus permitiu que José, saindo de lá, fosse reinar, fosse tornar governador do Egito, porque Deus tem um propósito em cima de toda a permissão que Ele permite, irmão. Deus tem um propósito. Às vezes nós não entendemos na hora o propósito de Deus, mas com o passar do tempo, às vezes com o passar dos anos, nós vamos entender que em cima daquela luta, em cima daquela tribulação, em cima daquele problema, em cima daquele sofrimento, o Senhor tinha um propósito. E nós iremos glorificar e louvar o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos amados, é que todas as provas, todas as lutas, todas as dificuldades que nós passamos, elas vão contribuir para os nossos bens.
ela vai contribuir para o nosso bem, seja lá ela qual for. Às vezes você tá para não suportar, às vezes você tá para chutar o balde, às vezes você tá até pensando mesmo em sair da igreja, se desviar. Mas eu tenho a palavra de Deus no teu coração, que essa luta, essa prova que você está passando, ela vai contribuir para o teu bem, para o bem do teu ministério, para o teu crescimento espiritual, para que você cada dia mais cresça com as suas raízes firmes em Cristo, firmes na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, irmãos amados, Romanos capítulo 8, versículo 28, a qual o apóstolo Paulo diz: a saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Ou seja, tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na tua vida, vai contribuir para o teu bem. Louvado seja o nome do Senhor. Vai contribuir para o teu bem. Quem sabe você diz assim: a prova está grande, evangelista Henrique, a luta está grande, tem hora que eu penso que eu não vou mais aguentar, tem hora que eu penso em desistir, tem hora que eu penso em parar. Mas não te preocupa, porque a prova está passando, o processo está passando, vai contribuir o teu bem. É uma preparação de Deus na tua vida, é uma preparação de Deus na tua vida, é um amadurecimento que você está passando para que o Senhor possa te entregar aquilo que Ele quer te entregar. Louvado seja o nome do Senhor. É uma preparação. Quando eu falo que tudo coopera para o nosso bem, eu olho para Davi, um rapaz cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito de Deus para ser rei. Vence Golias com o poder de Deus. Saul, a maior autoridade do país, coloca Davi como seu general do seu exército. A inveja cresce no coração de Saul. Saul passa a perseguir Davi, passa a perseguir a família de Davi. Davi tem que levar a sua família, os seus pais, seus irmãos para Moabe, para o país vizinho, para poder ser asilado naquele país, para que o rei não pudesse matar a sua família. Davi, ele passa fugindo de Saul aproximadamente quase 20 anos. Mas aquilo ali, irmãos amados, ia cooperar para o bem de Davi, era uma preparação de Deus, para que Davi pudesse ascender ao trono, para que Davi pudesse entender que era o Senhor que tinha feito aquilo na vida dele, que ele não tinha chegado ali, não era com a própria força, não era porque ele era melhor do que ninguém, mas era o próprio Deus que tinha realizado aquele feito na vida dele. Irmãos amados, as coisas, as lutas, as provas, é para nós reconhecer que só o Senhor é Deus, irmãos. Que o Senhor é Deus nos céus, que o Senhor é Deus na terra, que é o Senhor que nos conduz, que é o Senhor que nos abençoa, que é o Senhor que nos dá vitória, que é o Senhor que abre porta para nós, que a última palavra é do Senhor, não é do homem. Louvado seja Deus. Então descansa o teu coração nesta manhã. Lembra das promessas que Deus tem na tua vida. Confia no Senhor, porque essa prova que você está passando, ou que você já passou, ela vai contribuir para o teu bem. Espera mais um pouquinho, porque o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Jó, ele levantou a voz para o céu e disse: eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará o meu favor. O teu Redentor está de pé, ele vive, ele está olhando por ti. Pode ter certeza que ele vai se levantar ao teu favor e vai te dar vitória. Pode ter certeza que essa luta vai passar, vai transformar ela em vitória. Agora você não pode se desesperar. Agora você não pode sair, abandonar o barco. Agora você não pode entregar os pontos, porque Deus não dá nenhuma carga a ninguém de nós e nós não possamos suportar. Tudo que Deus nos dá, tudo que o Senhor permite nós passar, Ele já nos capacitou para que nós passamos por esse processo e chegamos do outro lado glorificando a Deus, assim como Miriam fez. Terceiro ponto e último, para me encerrar: as provas
As lutas que nós passamos, elas vão nos fazer mais fortes. Elas vão nos trazer amadurecimento. Sem prova, sem luta, sem peleja, não tem experiência, não tem amadurecimento. E para Deus te usar como Ele quer te usar, para Deus te colocar onde Ele quer te colocar, necessário que venha haver experiência, necessário que venha haver amadurecimento. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, as suas cartas aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz: não me glorio somente nisto, mas me glorio também na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado dentro do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Essa prova que você está passando, essa prova que você está vivendo, esse momento que você está atravessando, Ele vai te trazer experiência com Deus. Ele vai te trazer experiência com Deus. Se é uma enfermidade, você vai ver a mão de Deus operando, sarando, curando, libertando. E você vai ter um grande testemunho para contar. Você vai dar um culto e ação de graça. Você vai poder testemunhar que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que salva, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que liberta quando os crentes. Irmãos amados, dê glória a Deus, dê aleluia. Glória a Deus. Ele diz também: produz a experiência e a paciência. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós temos experiência com Deus, nós descansamos, nós esperamos no Senhor, porque o salmista diz que o Senhor trabalha em pró daqueles que neles confiam. O salmista diz: e quando nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Agora, irmãos, quem não tem experiência com Deus, não tem paciência. Agora, quem tem experiência com Deus, tem paciência. Ele sabe que aquela luta veio, ele sabe que aquela tribulação veio, ele sabe que aquela perseguição veio, mas ele sabe que o Deus que já livrou ele de muitas perseguições, de muitas lutas, de muitas angústias, vai livrar ele mais uma vez, vai colocar ele de pé mais uma vez, vai dar vitória para ele mais uma vez. Só quem crê, irmãos amados. Verdade. Então, quando você estiver passando pela luta, pela peleja, pela prova, para um pouquinho, pensa o que Deus já fez na tua vida, o livramento que Deus já te deu, as portas que Deus já abriu, os milagres, as curas que Deus já operou na tua vida. E se você lembrar dessa experiência que você teve com Deus, pode ter certeza de uma coisa: o teu coração vai se alegrar e você vai ter a visão de águia. O que é a visão de águia, irmãos amados? A águia, ela enxerga 3, 4 quilômetros de distância. Assim é o crente que tem experiência com Deus. Ele olha para o problema bem aqui, mas ele olha além do problema, sabendo, irmãos amados, que o Senhor já está providenciando a vitória dele, a vitória dela. Aleluia, Deus. E por fim, irmãos, quarto e último ponto é a esperança. Você quer ver um crente alegre? É um crente cheio de esperança. Um crente cheio de esperança, para ele não tem tempo ruim. Pode estar chovendo canivete. Pode, irmãos amados, se levantar quem se levantar contra ele.
ele está sorrindo, ele está alegre, ele está dando glória a Deus, ele está dando aleluia, porque o coração dele está cheio de esperança. Mas não é a esperança no homem, a esperança dele está posta em Deus, no guarda de Israel que não dormita. A tua esperança não tem que estar no homem, a tua esperança não tem que estar naquele que muda de pensamento, naquele que é falho. A tua esperança, a minha esperança, ela tem que estar em Deus, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, meu Deus. Aí a Bíblia diz, e a esperança não traz confusão, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado dentro do nosso coração. Finalizando com a palavra da irmã Renê, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Quando você tem seu coração cheio de esperança, irmãos, você fica tranquilo. Você não é uma pessoa atribulada. Tem tantos irmãos que é atribulado, sabe? Ele é atribulado, e às vezes quer atribular a gente também. Se não vigiar, atribula até a gente também. O que é, irmãos? Falta esperança para este irmão, para esta irmã. Falta, irmãos amados, experiência com Deus. Falta fé, falta amor. Mas eu olho para essas irmãs aqui, vejo que essas irmãs estão com o coração cheio de esperança, estão com o coração cheio de fé. Então continua assim, que Deus há de abençoar a tua vida. Eu agradeço a oportunidade, irmão, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Renê, pela oportunidade.